Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sou Manuel Salvador, professor de História. E hoje, galera, eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente, porque durante os meus estudos eu fui vendo o nome de alguns reis e fui pensando, por que não fazer uma coletâneazinha de alguns reis com alcunhas diferentes, com apelidos estranhos, que eu acho que o pessoal que acompanha o canal vai gostar. Para quem não entendeu exatamente do que eu tô falando, alcunhas são apelidos que os reis recebiam. A maior parte dos reis recebe alguma alcunha de acordo com algum traço físico, algum costume, algum ato em vida que ele fez, ou às vezes até por conta do seu próprio temperamento. E dependendo aí das loucuras que essa galerinha ia fazendo, eles foram recebendo alcunhas bem diferentes. Eu separei 5 deles aqui para vocês conhecerem. Eu espero que vocês gostem. O primeiro dos reis que selecionei aqui pra gente conhecer um pouquinho de um apelido diferente lá vai em francês, hein? Pépin III le Bref, né? O Breve, Pipino III o Breve. Já começa muito engraçado pelo próprio nome, que Pépin ficou traduzido como pepino. E o Breve, né? Um nome diferente. Por que o Breve, né? Esse que foi rei dos francos lá em 751 a 768. Ele recebeu essa alcunha, esse apelido, pelo fato de ser um homem baixinho. Breve, para aqueles tempos, era uma maneira de você se referir a alguém de uma estatura diminuta. Agora vamos para um rei alemão, né? Rei da Germânia, de 912 a 936. Ele que é Heinrich I der Vogler. Henrique I, o Passarinheiro. Sensacional. E confesso que foi quando eu revi a existência desse rei que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Eu achei muito curioso essa alcunha que ele recebeu e fui pesquisar a fundo e aparentemente é porque quando ele foi encontrado para ser avisado de que ele era o herdeiro do trono, ele estava mexendo com os pássaros que ele criava. Provavelmente esses pássaros serviam tanto para mensagens quanto também para caça, né? Uma prática bem comum lá da Alemanha e de outros países europeus. Mas na Alemanha era muito forte, né, essa cultura tanto de criar pássaros, né, aves de rapina, quanto também de criar cães. Muito tradicional da cultura alemã. Próximo da lista, Bolesław III Krzewalski, né? Ou Boleslau III Boca Torta. Esse acho que é bem fácil imaginar qual é a razão de ter recebido essa alcunha, né? Ele que foi grão-duque da Polônia de 1102 a 1138. E como muitos de vocês já devem estar chutando, realmente ele recebeu essa alcunha, o que tudo indica, pelo fato de ter a boca retorcida, né? Até talvez uma das traduções mais diretas para Kshevalt seja realmente boca retorcida, né? Então ele teria um detalhe, provavelmente de nascença, ou talvez até decorrente de algum machucado de batalha, que deixou a boca dele com uma deformidade. E por conta disso, foi essa a alcunha que ele recebeu. O próximo, Vak Bela, ou Bela II, o Cego. Foi rei da Hungria e da Croácia. Olha só que interessante. De 1131 a 1141. De todos os reis aqui da nossa lista, o Bela II e o Boleslau III, que foi o que eu apresentei anteriormente, são os únicos que foram contemporâneos. Inclusive se encontraram em campo de batalha, aonde o Bela II saiu vencedor sobre o Boleslau. Mas afinal, por que o cego? Por que ele recebeu exatamente essa alcunha? É porque realmente ele era cego. De novo, a gente vê que uma característica física sendo determinante quanto a esse, vamos colocar aqui entre aspas, apelido que o rei vai receber. Mas tem uma situação interessante por trás do porquê Bela II era cego. Acontece que o pai dele havia tentado usurpar o trono do rei anterior e não conseguiu. Como castigo, tanto ele quanto o pai foram então
cegados. Só que aconteceu que, no futuro, ele acabou sentando no trono da Hungria e da Croácia. Veja só que interessante. Agora, para finalizar, vamos com um clássico, né? Se a gente abriu com um clássico que era com Pepino o Breve, que muitos conhecem, vamos fechar com um clássico também. John Lackland, ou João Sem Terra. Ele que foi rei da Inglaterra entre 1199 e 1216. E eu posso estar fazendo uma colocação arriscada aqui, mas é provavelmente o único rei inglês que não teve um rei posterior a ele que quis assumir o mesmo nome. Por isso que ele é João Sem Terra, não João I. Ninguém, depois que esse cara reinou, quis assumir o mesmo nome que ele. Claro, né, galera? Exatamente pelo fato que quando você assume um nome como rei, você está fazendo uma homenagem direta aos reis anteriores que ostentaram o mesmo nome. Por isso procura-se sempre um rei que foi formidável e reconhecido e respeitado. Por exemplo, a Elizabeth II, hoje ela faz uma referência com esse nome a Elizabeth I, né? Que foi a maior absolutista da história da Inglaterra. Então já dá para saber que esse João aqui não foi um rei assim dos mais saudosos da Inglaterra e ganhou essa alcunha de sem terra por uma questão muito interessante, o fato de que os seus irmãos, ele tinha 4 irmãos mais velhos, então não havia razão do porquê ele herdar muitas terras, e por isso ficou conhecido como John Lackland, né? Sem terra. Mas acontece que seus irmãos morreram, ele que viveu numa época do contexto das cruzadas, inclusive o seu irmão foi um outro grandiosíssimo rei inglês, que foi Ricardo Coração de Leão, ok? Então, no fim das contas, o tal do João Sem Terra ficou com todas as terras para ele, pois foi rei da Inglaterra durante esse período aí. Queridos, conhecemos aí então 5 reis com histórias bem interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou e não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu curtir, compartilhe com seus colegas e com seus amigos que talvez achem interessante esse conteúdo. Tá passando aqui embaixo o meu Instagram, me segue lá, porque por lá eu estou divulgando outros conteúdos relacionados à história e principalmente falando do meu curso Aprender a Aprender, Técnicas para o Estudo Autônomo, que é direcionado para você que quer passar no vestibular. Eu deixo um grande abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!